Fala galera braba da astronomia! Na aula de hoje eu vou falar sobre leis de Newton e sobre a lei da gravitação universal. Se você está se preparando para a prova da UBA, assiste esse vídeo até o final e se inscreve no canal para não perder o conteúdo. Aqui tem várias dicas e várias aulas para as Olimpíadas de Astronomia. Então simbora para a aula. Então vamos lá galera, começando aqui por leis de Newton. Esse conteúdo aqui vai ser muito importante para as questões de astronáutica, tá? As questões de astronáutica costumam ser as mais complicadas da UBA, porque elas têm textos bem grandes e também envolvem muitos cálculos, tá? Você precisa ter uma noção sobre física e matemática de alguns conceitos básicos para poder resolver as questões de astronáutica. Porém, são coisas realmente básicas, em que você pode aperfeiçoar estudando aqui o conteúdo e também praticando muito com as questões. Já eu vou resolver uma questão aqui para exemplificar como esse conteúdo cai na Olimpíada, assim como na parte de gravitação universal. Aqui tem as três leis de Newton de uma forma bastante resumida, né? A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que um corpo tende ao equilíbrio, né? Se um corpo está parado, ele tende a ficar parado, a não ser que alguma força haja sobre ele. Tipo aqui, eu tenho a minha caneta aqui na mesa, parada na mesa. Ela vai continuar parada aqui, a não ser que eu aplique uma força sobre ela, por exemplo, empurrando ela para que ela saia do lugar, né? E tenha uma alteração de velocidade, né? Tem uma aceleração. E isso também acontece da mesma forma para movimentos retilíneos uniformes, ou seja, movimentos que não têm aceleração, que têm uma velocidade constante, né? Sem variação de velocidade. Eles tendem a continuar nesse movimento, a não ser que uma força haja sobre eles, fazendo com que eles acelerem ou desacelerem. A gente tem a segunda lei de Newton, que vai ser sem dúvida a mais importante dessas três leis nas questões da UBA, tá? A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ela vai dizer que uma força é igual ao produto da massa vezes a aceleração de um corpo. É justamente o que diz essa fórmula aqui, que é bastante famosa, né? É uma das fórmulas mais famosas da física. E por último, a gente tem a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que diz que toda força de ação é correspondida por uma força de reação, sendo que essa força de reação ela é igual e oposta à força de ação. Então, galera, aqui a gente tem uma questão da prova de astronáutica, da parte de astronáutica, né? Da prova do ano passado. Aqui eu vou fazer essa questão de uma forma bem resumida, porque depois eu vou gravar alguns vídeos apenas resolvendo essas provas passadas, tanto a parte de astronomia como a parte de astronáutica de pelo menos os 2 ou 3 últimos anos. Aqui ele dá um texto introdutório bem grande, né? As questões de astronáutica geralmente costumam ser as maiores da prova, mas a gente vai focar aqui diretamente na pergunta. Ele fala: suponha que para recolocar o Hubble em sua órbita correta, o braço robótico do ônibus espacial exerceu 1 newton de força. Aqui a gente tem nosso primeiro dado, cujo módulo, direção e sentido foram constantes durante toda a manobra e perpendicular à direção do movimento do ônibus espacial. A massa do Hubble é de aproximadamente 10.000 kg. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Ele lhe dá a fórmula que você tem que usar para responder a questão. Calcule o módulo da aceleração em metros por segundo, a qual o Hubble foi submetido nessa operação, e calcule também o tempo em segundos, gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial a uma distância de 4,5 metros. E assinale a alternativa correta. Aí eu não copiei aqui as alternativas, tá? Mas aqui teriam aqui as alternativas, já que essa prova que é feita virtual, né, é uma prova de múltipla escolha. Suponha que durante esta operação o ônibus espacial manteve-se aproximadamente em movimento retilíneo uniforme e tinha massa infinita. E aqui ele ainda dá uma dica, né, para você resolver a segunda parte da questão, que é onde você vai calcular esse tempo aqui que ele pede. Mas primeiro a gente vai calcular o módulo da aceleração, que é o que ele pede primeiro. E para isso a gente vai usar a segunda lei de Newton. Então eu vou escrever aqui, primeiro, força é igual a massa vezes a aceleração. Ele diz que a força é igual a 1 newton, certo? A massa multiplica aqui a aceleração, que é o que a gente quer descobrir, né? Então basta passar esse 10.000 dividindo, que a aceleração vai ser 1 sobre 10.000, que é igual
a 0,0001 metros por segundo ao quadrado, tá? Então essa é a primeira resposta da questão. Basta você usar aqui a segunda lei de Newton que ele dá na questão. Agora, na segunda parte, ele quer saber também o tempo em segundos, né, gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial a uma distância de 4,5 metros. E para isso a gente vai usar essa segunda fórmula aqui, ó. Então vamos lá. D é igual a 1/2 de A, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Vamos primeiro substituir aqui os valores. D é igual a 4,5. Ele diz na questão, né? Isso é igual a 1/2, que multiplica a aceleração que a gente obteve aqui no item anterior, ou seja, 0,001, que multiplica o tempo ao quadrado. O tempo é o que a gente quer saber. Agora vamos lá. 4,5 vezes 2. Esse 2 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando para cá, né? Vai ser igual a 9. 4,5 vezes 2 igual a 9, que divide 0,001, já que eu vou passar isso aqui dividindo, né? Estava multiplicando desse lado, passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 0,0001, e isso é igual a t ao quadrado. Vou dizer que t ao quadrado é igual 9 dividido por 0,001 vai ser igual a 90.000. O número de casas que tem aqui depois da vírgula é o número de zeros que eu acrescento aqui depois, né? E agora a raiz quadrada disso daqui, já que aqui tem um expoente ao quadrado, eu vou precisar tirar a raiz quadrada de 90.000, né? Então t vai ser igual a raiz quadrada de 90.000. Aí, o que você pode usar aqui para facilitar isso aqui, caso você não saque de primeira? Você pode transformar isso daqui numa notação científica, tá? É um assunto de outra aula que eu vou fazer sobre alguns cálculos da UOBA. Mas, já adiantando um pouco, 90.000 em notação científica é a mesma coisa que eu escrever 9 vezes 10 elevado a 4. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3, né? Então, o tempo vai ser igual a 3 vezes 10 elevado, qual é a raiz quadrada de 10 à quarta? É 10 à segunda, né? 10 ao quadrado. Ou seja, esse aqui é o resultado da questão. O tempo é igual a 300 segundos. Para responder essa questão inteira, você só precisa ter prática nas questões, em reconhecer aqui tudo que você precisa usar, saber direitinho o passo a passo, para não travar, não perder muito tempo na hora de resolver. E isso você desenvolve fazendo muita questão, tá? Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui muitas questões na descrição do vídeo. Lá vai ter um drive, né, com várias questões para você praticar. E agora eu também estou colocando os gabaritos delas aos poucos, tá? Para você mesmo poder corrigir. Então pratiquem bastante. E além das aulas sobre astronáutica, das aulas de resolução de exercícios, como eu disse, também ainda vai ter algumas aulas sobre esses conceitos matemáticos, tá? Acho que vão ter umas 3 aulas só sobre esses conceitos, porque eles são muito importantes. E eu sei que muita gente tem dificuldade, né? Ou então ainda não estudou. Muita gente ainda pode estar no 9º ano ou no ensino médio e pode ter não acompanhado direito, né? Isso é normal. Mas vocês vão precisar muito disso na prova da UOBA. Para vocês terem ideia, a prova de 2019 tinha 7 questões dessa forma aqui, que você não precisava ter um conhecimento muito aprofundado sobre astronomia, mas sabendo um pouco de matemática, física e sabendo interpretar a questão, você fazia a questão muito bem. Agora, voltando aqui com a gravitação universal, né? Lei da gravitação universal, que com certeza é extremamente importante na astronomia. O que essa lei diz, né? Uma lei que Newton desenvolveu também. Ela vai descrever a força gravitacional, em que 2 corpos com massa exercem uma força de atração entre si, que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Isso aqui é a descrição dessa fórmula, né? A força é proporcional ao produto das massas, que é a massa 1 e a massa 2, que é referente aos corpos 1
e 2 e inversamente proporcional à distância entre eles ao quadrado. Aqui tem a massa da estrela 1, M1, e a massa da estrela 2, M2. A força gravitacional entre elas pode ser calculada dessa forma aqui, em que esse G aqui é a constante da gravitação universal, a constante gravitacional, que tem esse valor aqui, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado, né? Então é um constante que sempre vai estar multiplicando aqui. Você não pode esquecer de multiplicar ela, senão o resultado fica errado. E agora eu vou mostrar uma aplicação dela também numa prova da OBA, que é para você entender melhor. Vamos lá, ele fala: a lei da gravitação universal de Isaac Newton diz que a força F entre dois corpos de massa M1 e M2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. Ele dá a fórmula, né, que a gente acabou de ver, que é força gravitacional é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes M1 vezes M2 sobre a distância, né, ali ele coloca um D, então vou colocar um D aqui também, ao quadrado, onde G é chamada constante da gravitação universal. Terra e Vênus têm quase a mesma massa. Massa de Vênus é igual à massa da Terra, mas a Terra está a uma unidade astronômica de distância do Sol e Vênus está a 0,7 unidades astronômicas do Sol. Assinale com X a opção que indica o quão maior é, aproximadamente, a força gravitacional do Sol sobre Vênus do que a força gravitacional do Sol sobre a Terra. E ele ainda dá uma dica, né? Além da fórmula, ele ainda dá uma dica para você responder a questão bem rápido. Faça a razão entre as forças gravitacionais do Sol sobre Vênus e do Sol sobre a Terra. Vamos fazer exatamente o que ele falou na questão. A força gravitacional do Sol sobre Vênus dividido pela força gravitacional do Sol sobre a Terra. Da mesma forma que está aqui nos itens, né? E isso vai ser igual a quê? Vamos repetir essa fórmula aqui, ó. A força gravitacional do Sol sobre Vênus vai ser igual a quê? Constante gravitacional, massa do Sol, vezes a massa de Vênus, sobre a distância do Sol até Vênus ao quadrado. E qual vai ser a força gravitacional do Sol sobre a Terra? Vai ser a mesma coisa, só que com os valores da Terra, né? Constante gravitacional, massa do Sol, vezes a massa da Terra sobre a distância do Sol até a Terra ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso daqui? A gente tem uma fração dividindo outra fração, né? Basta aplicar aquela regra para divisão de fração, né? Repete a primeira, ou seja, G, massa do Sol vezes a massa de Vênus sobre D de Vênus ao quadrado e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então eu vou inverter agora essa fração aqui. Vou colocar esse D em cima, a distância da Terra até o Sol ao quadrado, sobre G, massa do Sol, vezes a massa da Terra. Ó, percebam que agora eu posso cortar algumas coisas aqui, né? Ó, tem G aqui em cima e também aqui embaixo, então eles vão se dividir, vão se cortar. E também aqui a massa do Sol, tá em cima e embaixo. Então o que vai sobrar agora vai ser apenas a massa de Vênus sobre a massa da Terra, que multiplica a distância da Terra sobre a distância de Vênus ao quadrado, tá? Como tinha um ao quadrado tanto numa como na outra, eu posso colocar em parênteses e deixar o ao quadrado aqui para os dois. Agora lembre que ele disse que a massa de Vênus é igual à massa da Terra. Então eu também vou poder cortar isso daqui, ó, porque isso daqui vai ser igual a 1, né? Então eu posso cortar. No fim, vai sobrar apenas as distâncias, né? A força gravitacional de Vênus sobre a força gravitacional do Sol sobre a Terra, né? Do Sol sobre Vênus, na verdade, vai ser igual ao quê?
a distância do Sol até a Terra, que é 1 unidade astronômica, sobre a distância de Vênus até o Sol, que é 0,7 unidades astronômicas, e isso elevado ao quadrado. Agora o que a gente vai ter? 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 0,7 elevado ao quadrado é igual a 0,49. Isso aqui vai ser aproximadamente 1 sobre 0,5. 0,49 é quase 0,5, então a gente pode aproximar. E 1 dividido por 0,5 vai ser igual a 2, né? Vai ser o resultado final para o nosso problema. Força gravitacional de Vênus sobre a força gravitacional da Terra vai ser igual a 2. Então esse aqui é o resultado final, que é aquele segundo item, né? Está bem aqui. Então perceba que, mais uma vez, basta você ter prática em resolver estas questões que envolvem cálculo, que envolvem um pouco de física, certo? Claro que essa daqui é apenas uma forma de aplicar a força gravitacional, né? A lei da gravitação universal. Podem cair outros tipos de questões usando essa fórmula. E tem vários outros tipos de questões nessas questões que eu separei das Olimpíadas passadas, né? Você precisa muito ir lá treinar. Por último, agora a gente vai ver a questão do centro de massa. Isso aqui vai ser extremamente importante para alguns casos em que, por exemplo, a gente tenha que provar a terceira lei de Kepler. Eu vou fazer um vídeo ensinando a provar a terceira lei de Kepler a partir desse conceito de centro de massa e também da lei da gravitação universal. Isso já foi uma questão da OBA lá em 2012. Tá? Então é muito importante você saber isso. Bom, o que é o centro de massa? Para exemplificar isso, eu trouxe aqui o desenho de duas gangorras. Aqui a gente tem a primeira com duas massas iguais e perceba que elas também estão à mesma distância aqui do centro da gangorra, né? Então a gangorra está em equilíbrio. E esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, é onde está o centro de massa, que é um ponto hipotético onde as massas se equilibram. Agora perceba que no segundo caso, a massa 1 é muito maior do que a massa 2. Então, para que a gangorra continue em equilíbrio, a massa 1 tem que estar muito mais próxima desse eixo aqui, ó. Ou seja, ela está muito mais próxima do centro de massa. Esse primeiro bloco tem uma massa maior e uma distância menor ao centro de massa, enquanto o segundo bloco tem uma massa menor e uma distância maior ao centro de massa. Matematicamente falando, isso é como M1R1 é igual a M2R2. Essa é a fórmula do centro de massa. É a fórmula que aparece muito nas questões da OBA e a gente vai usar ela bastante, principalmente para deduzir a terceira lei de Kepler a partir da lei da gravitação universal. Então aqui eu tenho um exemplo usando um sistema binário de estrelas, tá? Aqui tem a órbita da estrela 1 e a órbita da estrela 2, a distância da estrela 1 até o centro de massa e a distância da estrela 2 até o centro de massa, né? A massa da estrela 1 vezes a distância dela ao centro de massa é igual à massa da estrela 2 vezes a distância dela ao centro de massa. E a distância entre elas, a distância total, né, é igual a D, que é a soma dessas duas distâncias aqui. D é igual a R1 mais R2. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Principalmente a página Rapadura Cósmica. De vez em quando eu posto umas coisas bem interessantes lá. E também se inscrever no canal, né? E deixar um like nesse vídeo. E se puder me ajudar a divulgar também, eu agradeço muito, né? Divulga aí nos grupos de astronomia que você tem, nos grupos da escola mesmo, das salas, né? Porque sempre pode ter alguém que goste de astronomia. Assim você vai ajudar não só outras pessoas, né? Mas também vai me ajudar a crescer com o canal. Não esqueça de fazer as questões sobre esse assunto. Na descrição tem um drive com várias questões. Acesse aqui a playlist de aulas desse preparatório que vai estar aparecendo aqui na tela. Espero que você tenha gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.